transmitindo no YouTube. Para quem está assistindo no YouTube, seja bem-vindo. E também pode fazer as suas perguntas que iremos endereçá-las, tá bom? A dinâmica desse Segurança na Prática, eu farei uma breve contextualização sobre o tema e, em seguida, o Rafael, né, seguirá com uma grande apresentação aí, né, trazendo principalmente um case de sucesso da Appgate, né, que é a utilização dessa plataforma, né, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Então, isso mostra o quão efetiva é essa solução, né, que vem ajudar aí as empresas e foi assim muito bem avaliada, testada por esse órgão, né, tão relevante no mundo, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais investe em segurança da informação, em soluções de proteção, né? Isso mostra, né, o quão eficiente e robusta é essa solução de acesso seguro, né, da Appgate. Então, vou compartilhar alguns slides. Rafael, se quiser fazer alguma observação, alguma boas-vindas, fique à vontade. Perfeito, Bruno. Não, só agradecer pelo espaço novamente. A Filter é um dos principais parceiros da Appgate aqui no Brasil, onde a gente tem trabalhado junto em diversos projetos aí. E vamos lá, vamos falar hoje esse case, né, de sucesso da Appgate com o DoD, entender o porquê eles utilizam nossa solução, o que a Appgate tem que entregar para eles para atender as demandas deles, entender um pouco da tecnologia e tudo com o conceito da nossa solução. Excelente, Rafael. Novamente, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, obrigado pela parceria de sempre. Então, fazendo uma contextualização do cenário atual, né, hoje a realidade das empresas de um modo geral é justamente de um trabalho híbrido, infraestruturas híbridas, né? Então, nos últimos anos isso vem crescendo fortemente. Acho que dificilmente a gente vai ver uma empresa que não tem usuários trabalhando fora do seu prédio físico, né, de qualquer lugar. É, Empresas que não têm, né, mais infraestrutura é, só on-premise, né, mas sim empresas que já têm uma realidade de adoção de nuvem, entre outras tecnologias. Então, esse é o panorama atual, né? As empresas têm aí profissionais, usuários trabalhando de qualquer lugar, seja no seu prédio físico, seja de casa, seja de qualquer lugar que ele esteja. Então, essa é uma realidade, utilizando, né, qualquer dispositivo, seja dispositivo disponibilizado pela própria empresa ou não, né? Pode estar usando o seu próprio smartphone, seu próprio tablet, ou seja, são dispositivos que podem estarem sendo controlados pela companhia ou não, né? E para acessar as diversas aplicações, seus diversos serviços, né? Que estão cada vez mais indo para a nuvem. Então, esse é o cenário atual, o panorama atual, é a realidade da grande parte das empresas. Esse trabalho híbrido para acessar, né, diversos recursos que estão em diversos locais. E quais as principais necessidades desses usuários, dessa força de trabalho, né? Então, principalmente acessar os serviços, os recursos que estão cada vez mais indo para a web. Utilização de e-mail, né? Para, né, de fato, é, entregar suas atividades, compartilhar informações, acesso à nuvem, né? Seja o e-mail em nuvem, seja seu CRM em nuvem, dentre outras aplicações. Utiliza recursos que estão, né, hospedados dentro do seu data center e acessa também, né, sua intranet. Então, esses são os principais é, acessos, né, que os usuários utilizam no seu dia a dia. E quais os desafios, né, que toda essa força de trabalho híbrida acarreta, né? Primeiro, com essas forças de trabalho distribuída, né, cada usuário que se conecta à rede, cada novo dispositivo, ele aumenta a superfície de ataque, né? Então, inclusive as empresas, né, precisam
né, de parcerias, fazem parcerias, terceiros precisam usar acessar alguns recursos, né, dessa companhia, então isso traz um desafio do ponto de vista dessa força de trabalho que é distribuída, aumentando a superfície de ataque. Cargas de trabalho distribuída, né, servidores em seus data centers locais, em nuvem, multinuvem, e isso acarreta um grande desafio para controlar esses acessos, né? Impedir, por exemplo, ataques de movimentação lateral em caso de comprometimento de alguma credencial. Um grande fator também, um grande desafio é manter, né, seus usuários, é, manter seus usuários conscientizados, né, de que segurança é importante, que não podem é, por exemplo, né, compartilhar suas senhas em qualquer local, em qualquer site, e é muito importante essa questão da conscientização. E as diversas ameaças, né, que são um grande desafio, que vem ali, de fato, para tentar, né, acessar os dados da companhia, ludibriar os usuários, roubar credenciais, são diversas, né, os tipos de ameaças que traz esses desafios aí dentro desse contexto de trabalho híbrido, de acesso remoto. E a Future, né, falando brevemente da Future, a Future é uma empresa aí com mais de 20 anos de mercado, que, né, atua em empresas privadas, ajuda empresas, né, de grande e pequeno porte, diversos setores, né, possuímos ali, trabalhamos com parceiros líderes, né, como a Appgate, por exemplo, né, é um fabricante aí que é líder de mercado, possui as melhores soluções, né, de segurança, de acesso seguro, etc. Nosso time é altamente capacitado, certificado nas soluções que nós entregamos. Atuamos principalmente, né, de forma consultiva para entendermos de fato o que aquele nosso cliente precisa, qual a solução se adequa melhor e entregamos as nossas soluções através de um modelo adaptável também, né? Conseguimos entregar tanto soluções, tecnologias pontualmente, como também, né, toda uma oferta através de serviços. Perfeito? E mostra que essas certificações que eu mostro na tela, né, ISO 27001, 27701, 37001, mostra, né, o quão comprometida a Future está em entregar, né, os nossos serviços, as nossas soluções de qualidade para os nossos clientes. E como proteger esse cenário que eu comentei anteriormente, né, de trabalho híbrido, de usuários em diversos locais. Aqui eu trago, né, alguns pontos, né? Importante adotar, né, uma proteção de identidade baseado, né, utilizando o múltiplo fator de autenticação, né? Porque sem uma tecnologia, esses mecanismos, se um dos nossos usuários ele tem a sua credencial roubada ou vazada, né, o atacante ele consegue acessar recursos críticos do nosso ambiente. Segundo, né, adotar, né, soluções baseadas no conceito de Zero Trust, confiança zero, né, onde não se pode confiar, né, em entidades, em usuários e dispositivos somente, né, somente com uma autenticação, né? É preciso checar essa confiança periodicamente utilizando o mecanismo de microsegmentação, né? Conceder acesso aos usuários somente aquele recurso que ele precisa, impedindo que ele enxergue, né, outros recursos, né, evitando ali ataques, por exemplo, de movimentação lateral e adotando ali uma solução que consiga aplicar políticas de acesso variável, né, dependendo das condições de segurança daquele usuário, daquele dispositivo, né? Ou seja, se o usuário ele tem um nível de privilégio quando ele está no escritório, se ele foi para um outro local que não é tão confiável, é, a solução ela precisa revisar esses controles e conceder o acesso somente ao que ele precisa, evitando ali comprometimento do ambiente. Então, esses são os principais pontos, né, que a gente, juntamente com a AppGate, traz, e esses são pontos que a plataforma de acesso seguro que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos adotou, né, essa solução da Appgate, possui esses mecanismos. Então, agora eu convido o Rafael, né, para
nos ajudar ali com a apresentação, falar um pouco mais desse case de sucesso e, né, também nos trazer uma demonstração, com algum case de uso aí da ferramenta para consolidar o que a gente está apresentando, tá bom? Tirem suas dúvidas, né? O chat está aberto, pode mandar suas dúvidas que ao final nós iremos respondê-las. Excelente, Bruno, muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Nós vamos ter uma prévia apresentação para a gente falar um pouco sobre o caso de uso do DLD, e na sequência a gente entende um pouquinho de toda a arquitetura da solução, e ao final a gente vê uma demonstração com alguns casos de uso. Então fiquem à vontade para perguntar, vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Deixa eu colocar aqui minha tela, Screen Show. Confirma para mim, Bruno, se você está vendo a minha tela aí. Já sim, Rafa. Legal, perfeito. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, novamente a quem se conectou depois, muito obrigado pela participação. É um imenso prazer estar de novo aqui com a Filter para a gente falar sobre esse tema tão importante e esse caso de sucesso tão relevante para a AppGate, nesse mundo onde existem diversas soluções de Zero Trust aí. Aqui nós vamos falar como a nossa solução, o AppGate SDP, atendeu às demandas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que, como o Bruno já comentou, é, é um órgão estritamente rigoroso, né, e altamente tecnológico em relação à sua defesa. E o AppGate SDP foi a única solução de mercado que atendeu ali as demandas de todo o departamento e todas as divisões que existem ali dentro, tá? E a gente vai comentar um pouquinho quais são os principais casos de usos internos que já o SDP está atendendo, tá? Bom, eu já vou me apresentar de novo. Eu sou Rafael Teixeira de Lima, eu sou Sales Engineer da AppGate aqui no Brasil. No evento estava programado para o nosso Country Manager, Marcos Tabajara, participar também. Infelizmente, ele teve um contratempo no voo e não conseguiu chegar no local para poder estar nesse evento conosco. Mas vai ter outros eventos, não vai faltar oportunidade para ele estar aqui com a gente conversando sobre o assunto. Vamos lá, vamos começar a falar aqui por que o SDP foi a plataforma escolhida pelo setor público. E aqui a gente vai falar sobre certificação, sobre normas que o SDP atende para estar dentro do DoD, tá? O SDP ele é a única solução do mercado que atende diversos sabores de niche, tá? Que são necessários para atender o DoD, entre o niche de cibersegurança, o de arquitetura Zero Trust e seus pilares, o DISA de arquitetura Zero Trust e outros certificados como um critério. E o FIPS também, que de todas as soluções de Zero Trust do mercado, o SDP é a única que atende a esses requisitos, tá? E que faz o SDP ter uma relevância muito grande em relação ao governo ali dos Estados Unidos quando vai olhar para outros tipos de solução, tá? Alguma dessas certificações que nós possuímos foram obtidas justamente para atender às necessidades do DoD, então a gente se adequou ali às necessidades deles e às normalizações que eles praticam para poder estar aderente ali a todo o processo de compliance deles, tá? Isso foi importante porque permitiu ali a gente atender todo o departamento e hoje, atualmente, nós já estamos em diversas divisões ali, tá? Atualmente, nós estamos hoje já implementados nas Forças Aéreas Americanas, na Marinha e Marine Corps, Space Force, Cloud Native Access Point e USB Cyber Command, tá? Tendo em conta que hoje nas Forças Aéreas Americanas nós temos 72 mil usuários já ativos com a nossa solução. Então, isso mostra a robustez do SDP em atender grandes e pequenos negócios, governo ou empresas pequenas que buscam ali elevar o seu nível de segurança com uma estratégia de Zero Trust. Aqui na sequência, já finalizando essa parte do DoD, nós vamos falar do caso das Forças Aéreas Americanas, que é onde nós temos o maior volume de usuários já utilizando a nossa solução. Então, as Forças Aéreas, elas tinham
diversos desafios a ser atendidos ali, entre múltiplas ordens ali de capacitação, de modernização das tecnologias de segurança utilizadas até o momento, atender requisitos necessários ali para manter a conformidade, capacidade, escalabilidade e demanda, né, que todo esse volume, né, de usuários tem para acessar os recursos internos do departamento. Isso é um ponto importante também, porque o SDP ele vai fornecer ali um acesso extremamente seguro, mas de alta escalabilidade e alta disponibilidade também, e trazendo uma boa experiência para o usuário. Então, isso é um ponto bem importante quando nós falamos de segurança. Uma solução a trazer uma robustez grande em relação à segurança, mas manter equalizado o nível de usabilidade do usuário. Não adianta nada a gente levar muita segurança e acabar com a experiência de uso do usuário. Isso com certeza vai trazer problemas, por exemplo, para centrais de atendimento, vai ter altos níveis ali de atendimento em relação a acesso, reset de senhas e outros problemas que a gente sabe que a elevação de controle traz para o dia a dia do usuário, tá? Então, o SDP ele é uma solução que avalia muito bem essa questão de usabilidade do usuário. Não só pela interface amigável que ele fornece para o usuário, mas também em relação à latência de conexão, à alta disponibilidade dos nossos appliances e a forma que a arquitetura foi desenhada, tá? Isso é um ponto muito importante, porque isso destaca o SDP em relação a todo o mercado, tá? Enquanto o mercado hoje ele está praticando ali um modelo de Cloud Routed, onde todos os dados de uma companhia são obrigatórios passar por um data center de um fabricante para o usuário acessar na sequência, o SDP traz ali um modelo Direct Routed, onde o usuário acessa o recurso diretamente pelos nossos applies com a melhor performance e não tendo latências, restrições em relação à conectividade dos data centers, das clouds dos fabricantes, que muitas vezes são baseados em proxy e traz diversas limitações e problemas de comunicação. E outro problema que nós tínhamos ali dentro das Forças Aéreas eram os impedimentos em relação ao DevSecOps, tá? E inovações para atender esse grupo de usuários tão importante que nós temos em diversas empresas hoje, tá? O AppGate SDP, ele se destacou no acesso remoto para usuários locais e remotos, tá? Então, o SDP, para ele é indiferente se o usuário está acessando local ou remoto, ele sempre vai estar ali trazendo a mesma experiência de acesso, isso é um ponto importante. Mesma questão também, tem um acesso a ambientes híbridos, né? Hoje nós sabemos que tudo está disseminado em diversos data centers, né, os dados. Então, o SDP também atendeu essa necessidade ali das Forças Aéreas, tá? E atender também uma abordagem de segurança como código, de integrações para aplicações integradas ali de DevOps, GitOps e DevSecOps, tá? Isso nos permitiu vencer quem? A Zscaler, que é um grande fabricante também de soluções de redes, inclusive eles têm um Zero Trust também, e a Palo Alto também, que é um gigante aí, né, no mundo de redes ali e outras soluções. E como resultado, nós trouxemos, né, uma alta elevação no nível de segurança na rede das Forças Aéreas Americanas, implementamos um modelo de política dinâmica vinculado a APIs, né, permitindo integrações, implantação 100% automatizada e comunicação de integração do SDP com outras soluções, e proteção total de todo o parque de servidores com o AppGate SDP. Então, você vê que aqui nós trouxemos uma resolução para múltiplos casos de uso e múltiplas necessidades das Forças Aéreas Americanas, e isso que destaca o SDP. Nós temos a capacidade de atender ambientes extremamente complexos. Se é fácil, qualquer um pode fazer, né? Quando o negócio fica complexo, a gente tem uma visão que o SDP é a única solução que resolve essas demandas tão críticas, né, de usuários híbridos e infraestruturas híbridas. E é isso que nós vamos ver aqui nesse próximo slide, tá? Aqui a gente vai trazer uma visão
de como a gente está vendo as infraestruturas dos nossos clientes. Se alguém se emocionar com o problema que eu vou trazer aqui, não se preocupe, é um problema de todo mundo isso daí. Todo mundo tem essa bagunça em casa, e é uma bagunça que é necessária, né? Porque a tecnologia está evoluindo, né? Então, os negócios estão evoluindo junto com a tecnologia e está ficando cada dia mais complexo administrar tudo isso daí. E quanto mais tecnologia, mais exposição para o usuário acessar de diversas formas e dados separados em diversas localidades, aumenta também a superfície de ataque, tá? Então, do lado do usuário, o que nós temos aqui? Nós temos usuários híbridos, né? Usuários terceiros, fornecedores, que a gente sabe que é uma necessidade para qualquer negócio hoje do cliente. Nós sabemos que a terceirização de mão de obra aumentou muito nos últimos anos e tem uma tendência de aumentar cada dia mais, né? Porque as empresas estão se concentrando no core do seu negócio e serviços adicionais para atender, né, essas necessidades de negócio estão sendo contratadas por terceiros, que muitas das vezes não têm o mesmo nível de segurança corporativa que a empresa que está contratando. Então, você cria um gaps ali, interface de ataques através dos terceiros que acessam a infraestrutura crítica de uma empresa, tá? Usuários remotos e usuários locais, né? Hoje em dia isso já se confundiu, né? Agora eu estou acessando remotamente a infraestrutura da AppGate, daqui a pouco eu estou no escritório ali, estou trabalhando, então o usuário está em qualquer lugar. O perímetro está em volta do dispositivo e do usuário, da identidade do usuário, né? Então nós temos que ter acesso para o usuário de onde quer que ele esteja. E ali casos específicos, como o DevOps, né? Que assim como terceiros exigem uma atenção especial no nível de acesso e controle do que ele acessa ali dentro da rede, além disso, de ter agilidade, né? Na mudança de permissionamento desses usuários, que muitas das vezes está acessando recursos de um projeto, daqui a pouco está de outro, dados de produção, dados não estruturados ali de homologação, e pode ter problemas ali com o nível de acesso desses usuários aos recursos críticos da companhia. Por final, tem o IoT, né, que são recursos que consomem recursos ali, ou são acessados por outros usuários, que muitas das vezes são superfície de ataque contra toda uma infraestrutura. Então, desse lado esquerdo aqui, a gente viu qual que é a problemática relacionada aos usuários híbridos, né? Agora, para piorar um pouquinho a situação, a gente vai trazer o lado da infraestrutura. Por quê? Deixa eu fechar esse enquete aqui, que pulou aqui na minha tela. Do lado da infraestrutura, nós também temos uma infraestrutura extremamente complexa, com data centers, cloud, multi-cloud, AWS, Azure, Google, aplicações em SaaS. Então, você vê que aquele perímetro que existia antigamente, muito bem definido, protegido por firewalls de borda, ele deixou de existir. E agora você tem tudo ali em diversos data centers para atender as necessidades de negócio do cliente, tecnológica e também de custo, né? A gente sabe que para muitas companhias ter hoje um SaaS é muito mais barato do que ter um serviço ali dentro. Ter bancos de dados numa cloud privada é mais barato do que manter um data center interno. Então, o negócio foi se adequando a utilizar também infraestruturas híbridas e complexas, tá? Então, nós temos a problemática dos dois lados aqui, né? E é aqui que o SDP entra para trazer uma solução, tá? O SDP ele vai entrar para levar qualquer tipo de usuário de qualquer localidade a qualquer recurso que esteja em qualquer localidade, baseado na identidade e postura de segurança desse usuário, tá? O SDP é sempre baseado nesse pilar muito importante. Mas não só nesse. Nós vamos ver os próximos pilares aqui relacionado à capacidade do SDP, como nós entregamos o acesso seguro de fato para todos, tá? Então, esses ambientes híbridos, pelo SDP, eles vão ser acessados baseado em 5 pilares da nossa solução. O primeiro, que é centrado na identidade, ou seja, eu sempre vou olhar o usuário, porque é o usuário que está criando o perímetro em volta dele, através de um celular próprio, através de um dispositivo da empresa que esteja compliance com as políticas, de um BioID dele, né, que ele está utilizando, muito comum hoje em dia. Então, o SDP é focado na identidade do usuário. Quando nós falamos em identidade, nós estamos falando simplesmente no usuário, né? O usuário dessa pessoa no AD, por exemplo. Nós estamos falando num perfil multidimensional, que vai incluir todos os atributos desse usuário no Identity Provider na qual ele faz parte, mas também a postura desse usuário.
a geolocalização, o horário, o IP que ele está acessando, né? É um local permitido, a geolocation, esse usuário é de São Paulo, porque ele está acessando, não sei, de Salvador, né? Deveria estar ali, né? Porque ele está acessando da Índia, né? Não posso tolerar esse tipo de coisa, né? Então, o SDP traz toda uma postura do usuário juntamente com a postura do seu dispositivo. Qual é o dispositivo? Qual a versão do sistema operacional? Está atualizado esse dispositivo? Ele está com firewall ativo? Tem o EDR, o XDR em funcionamento ali? Ele tem, por exemplo, uma aplicação específica que eu quero em funcionamento? Então, a CDP tem essa capacidade de olhar minuciosamente a todos os riscos atrelados ao dispositivo que faz parte daquele ecossistema de acesso do usuário. Tá? Isso se integrando a múltiplas soluções, tá? Como IDPs ali, para analisar a identidade do usuário na estrutura de um identity provider que o cliente já possua. Tá? O segundo ponto é a infraestrutura ofuscada. O SDP ele trabalha com o método de ofuscação de toda a infraestrutura, seus próprios appliances, então eles são ocultos a qualquer tipo de ataque, e nós realizamos isso através do Single Package Authorization, que é uma tecnologia aberta de mercado e utilizada pelo SDP. A CSA determina, né, que soluções SDP devem utilizar o Single Package Authorization como camada, tá? E o SDP atende esse requisito, tá? Então, nós temos a capacidade de ofuscar nossa infraestrutura, mas não só a nossa infraestrutura também. Nós sempre trabalhamos com acesso com menor privilégio, tendo a capacidade de ocultar os recursos críticos que vão ser acessados pelos usuários. Então, com o Ring Fence, nós conseguimos implementar uma microsegmentação a nível de IP, protocolo e porta, de tal modo que o usuário só acessa os recursos que de fato ele tem direito ali, sem poder se movimentar lateralmente. Além disso, vai contar com acesso totalmente criptografado, de ponta a ponta, porque através do agente do SDP, eu fecho túneis criptografados com os appliances da tecnologia e os appliances fecham comunicação criptografada com os recursos críticos. E além disso, o agente do SDP no cliente, ele faz com que eu também aplique a ofuscação desse dispositivo. Ou seja, enquanto eu estou consumindo recursos críticos e dados críticos da sua rede, eu estou protegido e não crio superfície de ataque naquela rede na qual eu estou fazendo acesso. Né? Então, por exemplo, o usuário está de um café acessando o CRM da companhia. Se conectou no SDP para acessar o CRM, ele está oculto naquela rede. Eu não crio superfície de ataque contra aquele usuário e, consequentemente, contra toda a rede. E aqui, por fim, programável e adaptável. Né? Não adianta ter uma solução que tem uma alta capacidade de análise de identidade e postura e não utilizar o que já existe no ecossistema de segurança. Então, o SDP ele tem, através de APIs programáveis ali, e adaptáveis, a capacidade de conversar com todo o ecossistema através de APIs ali, possibilitando ele utilizar as informações que as demais soluções de segurança trazem também daquela identidade e postura daquele dispositivo. Então, o SDP tem a capacidade, por exemplo, de se integrar a IDRs para analisar o risco daquele dispositivo no EDR, que tem uma grande capacidade de análise de risco ali, né? CIEMs, complementar PANs, se integrar com a ITSM para trabalhar com abertura de casos de acesso, automatizando o processo de criação de usuário dentro do SDP e outras soluções. E além de ser adaptável a todo modelo de segurança que já existe dentro da companhia, nós também somos adaptáveis ao modelo de rede já existente. O SDP não exige nenhuma mudança de rede ali, então você pode ter uma rede totalmente segmentada, uma rede flat, uma rede híbrida, como eu já comentei, que o SDP vai conseguir atender essa demanda de vocês de uma rede que atenda às necessidades. A gente sabe que uma rede sempre vai estar alinhada às necessidades de negócio do cliente, então a SDP vai sempre se adaptar a isso. E um ponto muito importante é que o SDP vai fornecer um acesso dinâmico e contínuo em todo o ciclo de acesso. Então, tudo que eu analisei no começo da sessão do usuário vai ser continuamente reanalisado durante todo o ciclo de acesso. Não é porque eu era confiável de manhã, eu sou agora. Então, a SDP continuamente revalida a postura de segurança do usuário, ok? Permitindo atender os mais diversos casos de uso, tá? Entre os principais aqui, também atendendo lá o DoD,
força de trabalho híbrida, usuários terceiros acessando recursos críticos, DevOps, como eu já comentei, usuários internos e locais utilizando o BioID, né, um dispositivo próprio ali, que muitas das vezes não é gerenciado e pode ter um nível de risco bem elevado por N aplicações que podem estar instaladas ali no dispositivo próprio do usuário. Do lado de infraestrutura, nós vamos atender infraestruturas híbridas, substituição de VPN, substituição de uma estratégia de NAC, que é muito legal, o NAC, né, mas é bem difícil de implementar. O SDP ele traz uma visão diferente ali para o acesso do NAC com a nossa solução, exigindo postura de segurança para que o usuário possa, de fato, consumir os recursos internos da rede. Também trazemos a microsegmentação a nível de protocolo e IP porta, o usuário acessa aquilo que ele tem que acessar e não se movimenta lateralmente. Autenticação, né, com MFA, como o Bruno comentou, isso é um pilar muito importante ali para elevar o nível de segurança dentro da companhia. O SDP permite utilizar o seu próprio mecanismo de autenticação multifatorial, que é um provider próprio dele, com o Google ou Microsoft Authenticator. Isso permite implementar MFA tanto no login como no acesso específicos a determinadas aplicações. E até mesmo automatizar um processo. Eu exijo que para acessar meus servidores na AWS seja necessário ter o firewall ativo do dispositivo. Não tem um firewall ativo. Eu posso solicitar um segundo fator de autenticação para mitigar aquele risco. Tá? E, por fim, legados, né, que faz parte de todo o ecossistema de tecnologia de uma companhia, né? Existem legados e muitas das vezes vai continuar existindo por muito tempo. Existem legados que não podem ser deixados de lado ou atualizados, né? Então a SDP vai proteger esse tipo de recurso. Ou seja, a SDP protege qualquer recurso que tenha um IP, porta e fale por TCP e UDP, tá? Isso é um ponto importante, você trazer uma camada de segurança para esses recursos críticos que muitas das vezes são deixados de lado ali em questão de segurança, porque não podem ser atualizados. O SDP traz essa camada adicional, um acesso a eles. Bom, pessoal, então a gente pintou aqui o cenário, né? Existe um problema dos dois lados e o SDP se propõe a fornecer o acesso dos usuários a esses recursos baseado nesses princípios, tá? E quais são os casos de uso, né, que nós atendemos com o SDP? Ali a gente falou, de um modo geral, qual que é o problema dos dois lados e qual que é a nossa proposta, né? Mas aqui a gente tem uma visão já de casos isolados, onde o usuário pode acessar um serviço em qualquer localidade, num data center on-premises ou num data center em cloud, serviços ao usuário, né, muito importante para o processo de atualização do dispositivo do usuário. Então, eu posso ter uma comunicação iniciada por um serviço até o dispositivo do usuário através do SDP. Isso é um ponto muito importante de tecnologia de acesso remoto. De recursos a recursos, né? Posso ter uma IoT, uma câmera IP acessando um recurso como uma base de dados dentro de um data center cloud ou on-premise. O SDP vai suportar essa comunicação segura entre eles. Site to site, então você pode ter a comunicação de recursos em múltiplos sites ali, ou múltiplos data centers. Proteção de recursos, como o BioID, dispositivos não gerenciados, né, que devem ser contemplados na estratégia de acesso seguro devido à superfície de ataque que eles geram. A gente sabe de muitos ataques aí que se iniciou por uma impressora, né, ou por um IoT, que não tinha um sistema robusto o suficiente para impedir um acesso remoto a ele e depois a toda uma rede. E, por fim, SaaS confiável, o usuário do dispositivo ao recurso crítico que está no formato de SaaS. Então, cada dia mais as empresas têm aderido a esse modelo de arquitetura, onde não existe a necessidade de gerenciamento da infraestrutura, né, do recurso ali, e o SDP também traz uma camada de proteção para o acesso a esse tipo de solução, tá? Você tunela, né, todo o acesso ao SaaS por um appliance do SDP, com isso você força o usuário a passar por toda a estratégia de análise de identidade e postura para depois acessar esse recurso que está na internet. Você utiliza a interface de segurança do SaaS para condicionar o acesso pelos nossos applies. Então, aqui, são 6 casos de uso que nós trazemos aqui, onde mostra que ambientes extremamente complexos e híbridos podem ser atendidos por uma única solução de acesso seguro. E como funciona tudo isso, né? Parece bem interessante, né? Como a gente protege tudo isso daí, né? Agora a gente vai ver como é simples o funcionamento da solução em fornecer o acesso para o usuário.
Aqui nós temos três elementos. O usuário, com seu dispositivo. Nesse dispositivo vai o agente do SDP, que é compatível com diversos sistemas operacionais. O controller, que faz o processo de análise de postura e identidade e integração. E o gateway, que cria o caminho de dados. Ele vai enxergar a rede onde estão os recursos e vai fornecer o acesso one-on-one do usuário ao recurso que ele tem direito, baseado em protocolo, IP e porta. Ok? A nossa tecnologia, como eu já comentei, ela tem uma camada de proteção que chama Single Packet Authorization. Então, toda a comunicação com nossos appliances só é iniciada de fato, a comunicação TLS, a partir da negociação do pacote SPA. Então, o controller faz um processo de negociação com o agente ali, que também tem o certificado, e sendo exitoso, né, essa negociação, inicia de fato a comunicação TLS 1.3, tá? Então, o usuário fez o processo, apresenta a sua identidade, essa identidade é validada no Identity Provider, integrado ao SDP ou no próprio dele, tá? O SDP tem a capacidade de se integrar a múltiplos IDPs ali, e validado a identidade, o usuário é enquadrado numa política de menor privilégio e são entregues ao usuário os privilégios dinâmicos nele naquele momento. Também utilizando o SPA, o cliente se conecta ao gateway ou gateways dependendo do número de data centers que existe na rede do cliente, apresenta esses direitos, o gateway valida que não foram adulterados, e caso não tenham sido, é girado dinamicamente o segmento de rede do usuário até o recurso que ele tem direito, mantendo ofuscados os demais que ele não pode ver devido à sua permissão. O SDP vai continuar monitorando todos os critérios de acesso do usuário durante toda a jornada de acesso. Não é porque eu era confiável de manhã que eu sou agora. Né? Então, a SDP revalida isso constantemente de acordo com a configuração que você quer, a cada 5 minutos, 10, 15, ou seja, é totalmente configurável isso daí. Então, por exemplo, o usuário estava da rede interna, dispositivo compliance, vai mudar a postura dela. No caso aqui, eu estou falando com vocês, daqui a pouco eu vou viajar a trabalho, eu vou ter que ir para o aeroporto. É o caso dela aqui, ó. Ela foi para o aeroporto, agora está acessando os recursos da companhia através do dispositivo próprio. Opa, existe um risco aí, né? Rede pública, né? Wi-Fi público, dispositivo próprio. Opa, é um Android ali, está com o root habilitado, tem vários joguinhos do filho ali instalado. Ela tem que ter o mesmo nível de acesso? Não, né? Então, a CDP detectando essa mudança no contexto, ele vai adequar o nível de acesso dessa usuária para não gerar superfície de ataque contra um dado crítico da companhia, tá? E essa arquitetura do SDP, ela é baseada em três pilares do Zero Trust. Então, quando eu falo desse controle da movimentação norte-sul aqui no início da sessão do usuário, eu estou falando primeiro eu valido para depois autenticar, ao contrário de uma VPN legada, né? Que dá acesso total à rede e depois autentica o usuário, né? Quando eu revalido continuamente aqui os critérios de acesso do usuário, eu estou falando, estou verificando a confiança atribuída no início da sessão. Né? Você não é confiável todo o tempo, então eu vou revalidar isso continuamente. E por fim, quando eu falo que o usuário acessa o que ele tem que acessar e não vê os demais recursos, eu estou falando de privilégio mínimo. O usuário acessa aquilo para a carga de trabalho dele, não tendo uma visão total da rede, como você tem hoje com a VPN. Tá? Então, a SDP é baseado nesses três princípios, fora, né, de ser uma solução totalmente aderente ao modelo de Software Defined Perimeter, que foi determinado pelo CSA. O SDP é uma solução totalmente aderente a esse modelo. Então, você tem uma solução aqui que está alinhado com as principais estratégias de acesso seguro. Tá? E aqui, para finalizar, pessoal, como que é entregue isso daí, né? Lindo, maravilhoso, parece ser fácil de implementar, né? Como que é a implementação desse SDP? O SDP é uma solução baseada em software, então nós não temos caixas para estar implementando nos data centers, tá? Nós temos appliances virtuais baseados em instâncias virtuais ali. Então, pensando numa implementação totalmente on-premises, nós vamos ter no virtualizador, no hypervisor de vocês, uma instância do SDP. O SDP é compatível com VMware, Hyper-V e outros hypervisors de mercado aí, tá? Qual que é o appliance mais importante que do SDP? Né? O primeiro appliance implementado é o controller. Ele faz todo o processo de autenticação e revalidação do usuário e integração com demais recursos, como Identity Provider e outras soluções, como EDRs, PANs, IPS e IDS. Tá? Então, o controlador abre esse canal de controle para analisar de fato a postura do usuário.
A solução ela conta com seu próprio log server, baseado no OpenSearch. Tendo um CIEM, eu encaminho via JSON o syslog para o CIEM da rede, tá? Nos integramos também. Feita a avaliação do usuário, começa o trabalho do gateway. O gateway é o appliance que faz o caminho de dados do usuário até os recursos. Então, ele valida e cria o túnel para o usuário com TLS 1.3. Do lado do usuário, ele vai ter a flexibilidade de acessar através de Windows, Linux, Mac, iOS, Android e até mesmo um portal client que substitui os agentes da máquina, tá? Um caso bem específico aqui, o portal client de acesso a recursos HTTP e HTTPS na rede interna, tá? Mas é interessante quando você não pode instalar o agente. E do lado do servidor, eu tenho um agente do SDP que se chama Headless Client, é o mesmo agente do usuário, mas implementado sem a interface, tá? Que permite ali você implementar o processo de criptografia ponta a ponta do usuário ao gateway, do gateway ao recurso e também a microsegmentação. Pessoal, aqui finaliza a nossa apresentação. E aqui nós temos mais uns minutinhos para falar sobre alguns casos de uso da solução. Tá? Aqui eu tenho um ambiente virtualizado na minha máquina local. Tá? Esse ambiente é um único appliance, na qual eu tenho as três funções, controller, gateway, deixa eu pegar aqui, appliance help status, controller, gateway, log server, comum para o ambiente de demonstração e POC, e ambiente de produção isso é tudo segmentado por questões de performance. Tá? E aí a gente vai estudar alguns casos de uso baseado nesse appliance e na minha máquina, que eu estou acessando aqui agora com o SDP. Aqui eu tenho um agente do SDP, tá? Esse agente vai ser instalado em todos os dispositivos dos usuários e tem aquela compatibilidade que eu comentei agora. E aqui ele permite o usuário realizar seu processo de autenticação na nossa tecnologia e, consequentemente, nos recursos críticos que ele tem direito de acessar baseado nas policies, nos entitlements, nas condições que eu vou avaliar, tá? Então, a identidade RT Lima aqui, ela existe dentro da base local do SDP, tá? Então, eu estou usando o próprio Identity Provider do SDP para dar acesso a esse Rafael Lima. O Rafael Lima ele tem direito de acessar esses três recursos. Por quê? Ele está cumprindo com alguma política aqui. Então, vamos pegar a seção do RT Lima aqui, RT Lima, e a gente vê aqui o que ele tem acesso, né? Ele tem acesso a essa aplicação web, ao DNS, ao RDP, é o servidor Linux via SSH, tá? Baseado na postura que ele apresentou para o controller, que avaliou isso através de uma política. O SDP coletou toda essa metadata aqui, que são inúmeras informações, para que uma política, né? No caso, o RT Lima aqui, ele acessa baseado na política da equipe de TI, e mais o Ring-Fence Clients, tá? Essa política exige o quê dele, né? Vamos dar uma olhada aqui. A política acesso da equipe de TI exige diversos assignments para permitir a movimentação norte-sul desse usuário para dentro da rede, né? Entre elas, o dia da semana, se ele faz parte do grupo TI, então eu consigo segmentar por tags os usuários no próprio Identity Provider do SDP, que ele tem em funcionamento o CrowdStrike, então aqui eu avalio se o processo do CrowdStrike está em funcionamento, tá? Isso aqui é a minha TI que determina isso daqui para o nosso ambiente de produção, e eu também utilizo como exemplo, tá? O CrowdStrike é um parceiro nosso, mas o SDP trabalha com qualquer solução de mercado aí, qualquer EDR. Então eu valido esse processo aqui. E para provar isso daqui, eu valido também o processo do Spotify. Tá? Isso é um caso bem interessante de um cliente nosso, que eu falo que para acessar a rede dele tem que gostar de música, né? Então ele exige que o usuário tenha o Spotify aberto, porque o SDP, nesse caso, ele avalia se o processo Spotify está funcionando aqui, tá? Então, você vê, é uma característica que ele implementou na rede dele e que permite aí mitigar, por exemplo, um roubo de credenciais, né? Ah, roubei a credencial do Rafael. Sei que tem que ter o SDP, eu vou instalar o SDP na minha máquina. Fui acessar. Opa, difícil, né? O cara saber que vai ter que ter o Spotify aberto, né? Entre os fatores de autenticação e todo outro processo de validação. Exige que o usuário esteja na rede 56.0, que é a minha rede virtualizada aqui com o Hypervisor, e exige que o sistema operacional esteja nessa versão. Só isso aqui são uns de diversos critérios que você pode analisar com o SDP, tá? Eu não falo que é infinito porque é muita coisa, né? Mas eu tenho 60 critérios prontos aqui e eu posso construir vários baseados em scripts
e são executados na máquina do usuário. Então, traz uma capacidade enorme de validar a postura de segurança, tá? Digo que o SLP é a solução de mercado com a maior capacidade em relação a isso, tá? Muito bem, atendi todas as políticas, eu tenho direito a acessar esses recursos críticos à minha rede, que, por sua vez, vão ter também condições atribuídas a eles, tá? Eu não vou acessar a aplicação web só porque eu cumpri a política. Eu posso, de acordo com a criticidade dessa aplicação, determinar outras condições que eu quero avaliar, como, por exemplo, ter o firewall ativo ou ingressar um segundo fator de autenticação. O servidor RDP crítico, que ele está microsegmentado, solicitar um OTP e ainda eu valido o horário de acesso, e assim por diante. Ok? Então, aqui é só para a gente entender o contexto das configurações básicas de um acesso do usuário. Muito bem, o RT Lima aqui está acessando, né? Se ele clicar aqui nas aplicações dele, é lançado para a aplicação. Isso é um ponto importante, com o SDP ele tem essa capacidade de consolidar tudo numa única interface, os aplicativos que o usuário tem direito, não que ele fique obrigado a acessar por aqui, tá, pessoal? A gente traz uma melhor experiência consolidando tudo, que é acessar por como da forma que sempre acessou, ele continua, tá? Ah, se eu quiser abrir o RDP aqui, o SDP vai detectar, vai exigir o segundo fator de autenticação, como exigiu aqui agora, e vai permitir meu acesso ao recurso, tá? Que não afeta a usabilidade do usuário. Muito bem, e aqui por final, um acesso SSH a um servidor Linux aqui, que exige eu redigitar meu password, tá? Pra comprovar que de fato é o usuário que está ali, já não é um atacante que roubou a credencial dele. Muito bem, então lindo, maravilhoso, está acessando, né? Vamos testar aqui como que é o controle da movimentação norte-sul do usuário através do SDP, tá? Então o RT Lima está acessando, vamos mexer um pouco aqui na postura dele. Entre a postura que eu exijo lá, eu falo que tem que ter o Spotify aberto, né? Então vamos ver o que acontece se eu fechar uma aplicação que é exigida pelo SDP para manter o acesso do usuário à infraestrutura crítica. Fechei o Spotify, já não tem mais o processo em execução. Para mim, o que importa é o processo, tá, pessoal? O SDP não gosta de música, ele gosta de processos de execução. Vou pegar aqui para fim de acelerar o nosso processo, a seção do RT Lima e vou forçar a revalidação dessa postura de segurança. Isso ia acontecer naturalmente em alguns minutos. Renovei o token do RT Lima, e com isso a sua postura. E a gente já vê que o SDP tomou uma ação. Opa, não tem política para esse usuário. Entre em contato com o administrador. Ou seja, não estou aderente à política, eu perco o meu acesso. Isso é zero trust, tá, pessoal? O usuário só acessa se tiver totalmente compliance ali. Se ele tentar acessar, vai tomar a mesma mensagem. Eu não crio nem superfície de teste para fraudador, tá? Voltei a cumprir com a política. Isso fica tudo logado, tá, pessoal? Então, daqui a pouco, aqui é gerado um log, tá? Que a pessoa não atende. Ó, já foi gerado, deixa eu ver se é essa aqui. É, essa aqui mesmo, ó. Esse usuário aqui não foi possível logar porque não estava dando match com nenhuma política, tá? Isso também vai para o log server da solução. Ah, voltei a cumprir com a política. Opa, não, WhatsApp, o Spotify, tudo verde, né? Abri o Spotify, tentei acessar novamente, vou estar aderente com a política, eu tenho meu acesso estabelecido. Então, esse é o controle da movimentação norte-sul do usuário para a rede interna através do SDP. Tá? O SDP vai fazer isso continuamente durante todo o ciclo de acesso. Para dar continuidade aqui, vamos ver como que é o controle condicional de acesso. Tá? Eu tenho a aplicação web que eu estou acessando ela sem nenhum problema. É só uma casca de uma aplicação, legada, por inclusive, está carregado HTTP. Muito bem, o acesso é transparente, né? Não tem nenhum passo adicional. Por quê? Essa aplicação, ela fala que eu tenho que ter o Fire ativado ou o controle MFA. Não está sendo exigido o controle MFA, porque o meu Fire está habilitado. Vamos mudar um pouquinho isso daqui. Vamos desativar esse Fire do sistema operacional. Ação muito comum de um malware que acabou de infectar uma máquina, né? Ele quer muitas das vezes ativar o Fire e o antivírus para baixar um segundo elemento da sua arquitetura. Muito bem, desativei o Firewall. Vamos novamente é, atualizar o token aqui do usuário para acelerar o processo, né, pessoal? Isso aqui seria revisto em 5 minutos, tá? Renovei o token,
do usuário. Vamos tentar acessar novamente a aplicação. Opa, o SDP já mudou o comportamento, né? Ele não tem o Fire habilitado, então faz o seguinte, passa um segundo fator de autenticação, que no caso eu estou usando o próprio do SDP com o Google Authenticator aqui no meu dispositivo próprio. Cumprir com essa condição de elevação de controle, né, com MFA e granular, eu tenho meu acesso estabelecido. Isso é um ponto muito importante do SDP, que visa a gestão operacional da solução, tá? O SDP, ele é uma solução que, quando implementada, ele otimiza a operação de acesso de usuários a recursos críticos. E existe até um relatório do Nemertz, que é uma empresa especializada nisso, que mostra o valor econômico do SDP nas companhias que o implementam, tá? Caso seja de interesse, com muito prazer a gente pode falar com vocês sobre isso. Então, o SDP traz essa eficiência. Eu elevo o controle, diminuo o risco, não abro chamado na central, não afoga a minha central de suporte ali. Ah, Rafael, voltei a cumprir com a postura. Tenho novamente o faro habilitado. Na próxima revalidação do SDP, ele vai detectar que o faro está habilitado e vai fazer um acesso transparente novamente à aplicação. Ah, Rafael, essa aplicação é muito crítica. Não dá para acessar se o Fire estiver desabilitado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Posso pegar a aplicação web aqui, que é aquela lá, eu vou mudar a condição, né? Eu vou mudar para uma condição assim, ó, o Fire deve estar ativo. Se não estiver ativo, eu apresento uma mensagem para você e eu nego o acesso a essa aplicação. Salvei aqui, isso é interessante para você ver como é dinâmico, né? O SDP. Opa, vamos desabilitar novamente o Fire. Desativei aqui. O Windows reclamou. Vou renovar o token do RT Lima. Renovei o token, já tem outra ação do SDP. Opa, Firewall desativado, acesso negado. Então, você pode ter diversos tipos de ações aqui para controlar o acesso a uma aplicação crítica. Tanto ser impeditivo, né, não pode, ou ter elevações de controle granular. Tá? Para finalizar nossa demonstração aqui, nós vamos falar sobre a microsegmentação. Tá? Eu tenho um servidor aqui, o 56111, que ele é um servidor que a gente já acessou agora há pouco, só acessado através de um token. É um servidor que tem um headless client do SDP ali. Vou tirar o Windows aqui. Ativo. Tá ativo. E muito bem, é um servidor extremamente crítico na minha estratégia aqui de demo. Tá? Então, ele tem um headless client aqui, ele está conectado aqui. Muito bem, o que significa isso, né? Significa que esse servidor só é acessível para quem faz parte da tecnologia SDP, tá? Então vamos lá. Esse servidor, eu forneci para esse usuário dois entitlements, tá? Um é acessar ele via RDP pela 3389 e aqui fazer um ICMP, né? Um ping na qualquer porta aqui do ICMP. Então vamos pegar aqui esse servidor, isso aqui é isso, e vamos tentar dar um ping aqui nele, tá? Você vai ver que ele está funcionando, né? Ou seja, eu estou aderente a uma política, eu estou cumprindo as condições estabelecidas para acessar aquele recurso. Eu abri conexão aqui via RDP e estou fazendo um ping aqui nele também. Opa, sou um usuário que tem permissão. Me desconectei do SDP ou não cumpri uma determinada condição. Saí do SDP, eu perco meu acesso a esse recurso automaticamente, porque ele só é acessível por quem está dentro da tecnologia, e aqui o meu ping também já parou de funcionar. Vou dar uma rateada aqui ainda, mas todos os próximos pacotes aqui já são perdidos, tá? Ou seja, eu crio um microperímetro em volta desse recurso de tal modo que ele fica visível também somente a quem faz parte da tecnologia SDP. E em caso desse usuário for infectado ou um fraudador fazer uma movimentação norte-sul para dentro da sua rede, ele não vai poder se movimentar lateralmente para recursos críticos que só devem ser acessados por usuários autorizados. Esse é o terceiro caso de uso, pessoal. Nós temos diversos outros, como a gente viu lá no PowerPoint, mas para a gente cumprir com o nosso horário, eu deixo os próximos para uma próxima conversa que a gente pode ter com vocês. Bruno, Ana, deixo aberto agora para perguntas, se tiver do pessoal, e agradecer a todo mundo que esteve nesse evento aqui hoje. Caso vocês tenham dúvida, fora também
nesse momento, pode entrar em contato conosco, que com certeza a gente vai conversar e bater um papo aí para entender a necessidade de vocês. Obrigado, Bruno. Perfeito, Rafael, excelente apresentação, demonstração. Isso mostra o quão robusta é a plataforma, tanto do ponto de vista de arquitetura, né? Se enquadra ali em diversos cenários, todos esses que foram comentados, o nível de granularidade, de possibilidades dessa análise de postura, né? Dentro desse contexto, muito bacana. É, deixa eu olhar aqui se tivemos perguntas. É, temos uma pergunta, mas eu vou só finalizar um último slide com os benefícios esperados, né, com essa solução e a gente já responde essa pergunta. Então, falando dos benefícios, né, pessoal, nós obteremos aí com a plataforma de acesso seguro apresentada pelo Rafael, né, de fato, um acesso seguro dos nossos usuários aos nossos recursos críticos, né, de um modo geral. Então, com controles bem granulares, né? Ou seja, através de análises de diversas posturas, com várias possibilidades, checagem do dispositivo, de processos, etc. Com isso, né, estando em compliance aí com as principais legislações e para que no final do dia, né, a, os gestores, né, os responsáveis pela segurança da organização fiquem mais tranquilo, porque ele vai ter ali uma redução do seu risco cibernético com relação a esse acesso seguro, né? Então, esses são os principais benefícios, tá? Essa solução é apresentada por nós, é, na qual a AppGate, ela juntamente com essa solução do SDP, ela compõe a nossa solução de meio de comunicação, né? Um dos fabricantes que compõe essa nossa oferta. A Filter, ela trabalha segurança, entrega segurança de ponta a ponta, então nós ajudamos os nossos clientes com soluções e serviços, desde o planejamento até a resposta efetiva, né, em caso de incidentes. Então, caso vocês queiram, né, conhecer mais outros casos de uso, né, se a sua empresa deseja adotar, né, essa solução, está em processo de evolução, né, para implementar uma solução de Zero Trust, né, estamos à disposição, procure o seu gerente de conta. A Field, juntamente com a Appgate, está à total disposição para ajudá-los, tá? O que nós temos de pergunta, nós temos um comentário da Ana, né, falando que cada dia mais encantada com o universo de segurança, e que, de fato, esse acesso seguro é uma necessidade. E a Ana pergunta também se a validação é feita individualmente, né? Legal, ótimo. Obrigado, Ano, pelo comentário e pela pergunta, tá? Sim, a validação é feita individualmente por cada identidade que acessa o SDP, tá? Apesar de muitas identidades estarem agrupadas dentro de políticas que vai contemplar diversos usuários, né, baseado em grupos ali do Identity Provider, cada identidade que se autenticou vai ter um tempo de revalidação dessa validação, tá? Então, de forma individual, você vai tratar cada usuário ali com as revalidações, tanto de postura no acesso, como no acesso condicional ali das aplicações. Obrigado pela pergunta. Excelente, Rafael. Não tem. Já... Ah, legal. Ela responde que interessante, isso facilita e agradece também. Obrigado, Ana, pela participação, pela colaboração. Não temos outras perguntas, então é, iremos encerrar mais esse webinar. Agradecemos a todos os participantes, agradecemos a parceria tão importante da Appgate com a Future. Obrigado, Rafael, pela disponibilidade sempre, pelo tempo e por enriquecer essa nossa tarde com esse conteúdo tão relevante nos dias atuais, tá bom? Nosso muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado a todos, pessoal da Filter, grande parceiro nosso, a todos que participaram aí. Tendo dúvidas, entre em contato conosco e vamos continuar conversando aí para nós podermos ajudar nessas necessidades de segurança da informação. Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigado, boa tarde a todos, até o próximo.